Então nós queremos essa noite orar também pela vida do pastor, para que possamos receber essa palavra, amém? Pai, pedimos que nosso coração esteja aberto e atento a tudo que o Senhor tem para ministrar a nós nessa noite. Usa, como sempre, a vida do teu filho e que ele possa ser instrumento nas tuas mãos e que nessa noite possamos ser confrontados, edificados, confortados, segundo a vontade do seu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou nervoso. Quero aqui agradecer a todos hoje, nessa noite. Quero agradecer minha família, meus irmãos, meus pais, missionário Rodrigo, obreiro Diogo, que eu convidei para estar aqui nessa noite. Agradecer aos pastores, a todos vocês que têm nos ajudado muito, porque na verdade quem tem ajudado nós, eu e minha esposa, são vocês, a igreja, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, tem orado por nós. Vocês oram por mim? Essa noite, esse dia eu estava orando de madrugada, o Sérgio acordou, né? Aí eu falei para ele que foi o anjo que eu mandei acordar e lá para ele orar junto comigo, orar por mim. Amém? Mas que essa noite não seja uma noite que marque só na minha vida, mas que marque na vida de todos vocês que têm sonhos, todos vocês que têm objetivos, que têm planos. A mensagem que eu deixo para vocês é que não desistam daquilo que Deus lhes deu. Lutem. Lutem pela promessa, lutem pela profecia que Deus te dá. Confia naquilo que Deus ele tem entregado na sua mão, que quando nós não desistimos, os sonhos se tornam reais, são possíveis, só depende de cada um de nós lutar. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Você conhece pessoas distraídas? Você conhece? Em alguns momentos nós somos distraídos, e distraídos pelas tarefas, distraídos pelo celular no nosso dia a dia, distraídos por conversas que não edificam o nosso dia a dia, que não edificam a nossa fé. E a Bíblia, ela nos ensina algo muito forte, de estar assentado aos pés do Senhor Jesus, que é a boa parte, que é o melhor lugar de se estar, ouvindo as palavras do Mestre, ouvindo o carinho que o Mestre tem para nos dar, aquilo que Ele tem para nos oferecer, que é de melhor, que é a nossa salvação. Amém, igreja? E as distrações, elas têm nos tirado, muitas das vezes, do caminho do Senhor. Essa noite eu quero fazer uma oração, pedir para Deus nos direcionar e nos capacitar nessa noite, que não sejamos nós, mas sim o Espírito de Deus falando com nós. Amém, igreja? Nessa noite, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor, pedindo para Ele falar com você nessa noite. Senhor, nessa noite, nós te louvamos, te agradecemos e temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, que o Senhor tem nos dado o melhor para nós continuarmos na nossa caminhada de fé, Senhor, porque nós sabemos que são dias difíceis, dias turbulentos, aonde as distrações desse mundo, os trabalhos, meu Deus, tem pressionado as pessoas a tirarem o foco da sua palavra, a tirarem o foco do Senhor, meu Pai. Mas que nessa noite nós sejamos avivados, fortalecidos e renovados através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? E aplauda Ele nessa noite. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, não se distraia. Fique atento. Amém? Eu gostaria de ler Lucas 10, 38 ao 42, nessa noite. Se você tiver com a sua Bíblia,
Como a nossa pastora sempre nos ensina, dá um glória a Deus bem alto quando você achar. Amém, igreja? Aí, glória a Deus. Lucas 10, 38 em diante. Nós vamos ler até o 42. Podemos ler? Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã, me deixando sozinha com o serviço, diz a ela que me ajude? O Senhor respondeu: Marta, Marta, está preocupada, inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa e esta não lhe será. Nós escolhemos a boa parte. Amém? A boa parte é estar assentado nos pés do Senhor Jesus. E quando nós estamos aos pés do Mestre, que nada nos incomode, nada nos atrapalhe, que nada tire a nossa atenção. Estar aos pés do Mestre hoje é estar com a vida aplicada na palavra de Deus. Estar lendo, estar orando, estar vivendo uma vida de comunhão com Ele, sem deixar com que as coisas desse mundo, quem tem um, nos distraiam, nos tire. Hoje mesmo nós estávamos conversando, se autoajudando uns aos outros, pensando assim, quanto tempo nós gastamos nas redes sociais hoje, perdendo tempo, vendo coisas que não edificam a nossa vida. Quanto tempo nós perdemos no nosso dia a dia, jogando conversa fora, falando coisas que não vão edificar a nossa fé, e às vezes até falando da vida de pessoas. Tudo isso é a distração que o mal ele tem colocado na nossa vida, feito com que você não se empenhe na sua vida espiritual. Por que eu digo isso por mim nesses últimos tempos? Eu, no meu trabalho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando e ouvindo uma mensagem de fé, ouvindo um louvor. Quando acaba o culto aqui no domingo, na segunda-feira, eu e minha esposa reassistimos o culto todo de novo, porque às vezes nós estamos ocupados servindo no louvor, tentando resolver coisas que vai acontecendo no decorrer do culto, e deixamos alguma mensagem, algo que possa edificar a nossa fé, passar. E às vezes nós precisamos de o quê? De uma palavra para mudar a história da nossa vida. Fala para a pessoa do seu lado, às vezes, olha bem para isso, às vezes nós precisamos de apenas uma palavra para mudar a história da nossa vida. Então escolha sempre a boa parte, igreja. Estar com o seu coração, com a sua vida 100% conectada com Deus. Porque nos dias de hoje, o nosso inimigo da nossa alma, aquele que não quer que você se apegue com Deus, ele não tem pressa para nos tirar da presença de Deus. Ele quer apenas que nós tenhamos um esfriamento da nossa fé.
Ele quer que nós deixemos de orar. Ele quer que nós deixemos de ler a Bíblia. Ele quer que nós deixemos de servir ao Senhor com alegria. Ele quer que a gente faça com que as coisas de Deus na nossa vida, elas não sejam mais prazerosas. Por isso Ele sempre vai nos apresentar um mundo colorido, cheio de opções, mas são opções falsas que não vão mudar em nada a nossa vida. Por isso que, às vezes, nós temos que estar cada vez mais, às vezes não, me perdoam, sempre nós temos que estar cada vez mais empenhado com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos renovar, amém? Quem aqui tem desafios diários? Eu também tenho, e tenho muitos, gente. E tenho bastante metas, mas eu oro a Deus todo dia para que eu possa alcançar elas, uma após a outra. Não precisa ter pressa, mas que seja tudo conforme a vontade de Deus. Amém? Então, eu quero ler aqui, eu preparei uma mensagem que tem muito a ver com o comportamento de Marta e Maria. Porque, às vezes, nós estamos tão inquietos com as coisas, estamos tão preocupados em fazer algo, que nós nos distraímos e a bênção, o milagre, o melhor que Deus tem para nos dar, às vezes está dentro da nossa casa, às vezes está do nosso lado, está dentro do seu carro ali, caminhando com você em espírito de oração, o Senhor Jesus do seu lado, e nós não clamamos a Ele, nós não buscamos a Ele. Então, que nós tenhamos essa reflexão, não podemos ficar distraídos, preocupados com as coisas que estão acontecendo ao redor, nós temos que confiar no Mestre, amém? Porque quando o Mestre falasse para você, você escolheu a boa parte, amém? Você vai ser a pessoa mais feliz desse planeta, porque o Senhor Jesus é a alegria para nós. Aí eu estava me perguntando, quem somos nós no nosso dia a dia? Nós somos aqueles que deixam o problema e as dificuldades nos ocupar, tirar nossa atenção das coisas de Deus? Ou nós somos aqueles que estamos assentados aos pés do Senhor Jesus, ouvindo as palavras dele? Há pessoas que estão sempre ocupadas, sempre tendo um trabalho, sempre se preocupando com um carro, em ter as coisas. Mas às vezes você pergunta para você, já se preocupou em ter o Rei dos Reis dentro de você? Você já se preocupou em ser cheio do Espírito Santo? Você já se preocupou em fazer um propósito de oração, um jejum, um propósito de acordar de madrugada, de buscar o Senhor? Ou às vezes tirar 10, 15 minutos no meio do dia, em um horário que você não é acostumado, para falar assim, não, agora eu vou passar 10, 15, 20 minutos aqui orando, buscando ao Senhor. Porque nós precisamos fazer coisas para agradar ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter atitudes e comportamentos de fé, para que a presença dele sempre esteja com nós. E nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos nos encher, porque quem nos dias de hoje, não vive uma vida cheia de responsabilidade? Quem não tem dívidas para pagar? Dívidas não, né, gente? Está amarrado, né? Contas. Está repreendido, repreende as dívidas, contas a pagar, amém? Contas a pagar, compromissos. A partir de hoje não serão mais dívidas, serão compromissos. Então, muitas das vezes, trabalhar, ganhar dinheiro ocupa nós. Faz a gente, às vezes, perder o foco de Deus. Já aconteceu comigo, de querer ganhar muito dinheiro e chegar ao ponto de ver assim, longe de Deus, de não estar mais orando, de não estar mais jejuando, vivendo
uma fé automática dentro da igreja. O pastor pede oferta, a gente vai lá, dá oferta, o pastor pede para a gente vir na frente orar, a gente vem, ora, mas aquela coisa automática dentro de nós. É diferente de ser prazeroso, de você, já pensou 3 horas da manhã o relógio, tananana, quem lembra desse despertadorzinho? Tananana, era chato, não era, gente? E não tinha soneca nele, não. Mas, gente, é nós deixarmos de viver para nós, para viver para o Senhor Jesus, para que a nossa vida seja transformada. Porque a Bíblia fala que não é na força da onde? Do braço. É através da fé, da confiança, daquilo que nós apresentamos a Ele. Aí eu estava dizendo assim, o Senhor Jesus, Ele é o nosso maior tesouro. Amém, igreja? Quem tem o Senhor Jesus como seu maior tesouro? Amém. E que Ele continue sendo, até o dia que Ele resolva nos resgatar. Amém? Quando nós o encontramos, não podemos deixá-lo ou perdê-lo por nada. Não podemos ter o nosso coração dividido entre mundo e vida com Deus. Mateus 6:24 diz assim. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus, através da palavra dele, o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas o serão o quê? Nós vemos pessoas desesperadas para ficar rico, ao ponto de viver só para ganhar dinheiro. Mas, e se aquela não é a vontade de Deus para a vida dela, que ela seja poderosamente rico? Nós vamos passar a vida toda correndo atrás de algo que não é aquilo que Deus quer para nós. Deus, ele não quer nos encher de bens materiais, ele quer que nós temos condições financeiras boas, agradáveis para servir o reino de Deus. Você pode ser um milionário, com certeza, mas desde que o seu coração esteja aonde? Apegado na palavra de Deus, porque não é pecado ser milionário, não é pecado ter dinheiro, pecado é ser apegado nas coisas desse mundo. Pecado é você viver uma vida querendo crescer materialmente e não crescer espiritualmente na sua vida. Porque o dinheiro, ele nos corrompe. A nossa vida física, ela nos corrompe. E se nós vacilarmos, a gente deixa de viver a boa parte. Porque nós estamos vivendo distraídos pelas coisas do mundo, querendo viver uma vida material, queremos viver em favor do mundo e deixando de viver para Jesus, deixando de servir Jesus. Porque quando nós estamos apegados com Ele, igreja, Ele provê a necessidade da nossa vida. Ele provê. Porque quem tem um Pai poderoso que nem o nosso Senhor, quem serve o Senhor Jesus, Ele não desampara. Ele não vai nos desamparar. Por isso nós não podemos dividir a nossa vida com Deus com esse mundo.
Nós temos que ficar apegado a Ele. Nós temos que estar como Maria, assentados nos pés de Jesus, para vivermos a melhor parte do reino de Deus. Porque às vezes a gente vivemos preocupados em ter as coisas, mas nós não nos preocupamos em ser de Deus, em ser homens, mulheres de Deus que vão servir a Ele, que vão amar a Ele. Assim Deus ele vai te abençoar e Ele vai te dar condição de você comprar esse terreno para abençoar essa igreja. Vocês não entenderam, pastor? Deus vai te dar condição de você ter para comprar esse terreno e doar para a igreja. Se o seu coração estiver apegado nele, não no que a vida material pode nos dar. Esses dias eu estava lendo no Salmo 91, e o Salmo 91 ele é um salmo muito poderoso, que eu aconselho, às vezes, quando você estiver passando por momentos de batalhas, momentos de lutas, você orar esse salmo dentro da sua casa, você orar esse salmo na sua família. Mas tem uma parte dele que diz assim, Salmo 91, 14, o versículo 14 e 16 diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra e o saciarei com a vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Uma vez eu coloquei um sonho dentro de mim, eu vou ficar rico. Só que eu não entendia a riqueza que Deus queria me dar. Eu tenho lutado, nós temos tido uma vida abençoada, onde Deus vai suprindo dia após dia. Mas a nossa maior riqueza não está aqui, nesse mundo. A nossa maior riqueza vai ser quando nós chegarmos no reino de Deus e nos encontrar com Ele. Aí nós vamos entender que passar pelas lutas, passar pelas atribulações, passar pelas dificuldades nesse dia a dia, valeu o quê? Valeu a pena. Valeu a pena você sacrificar a sua vida, sacrificar seu tempo, servindo a Ele, buscando a Ele, adorando a Ele, porque, como nós vemos, tudo é para Ele, tudo é por Ele. A nossa vida tem que ser por amor a Jesus, tem que ser por amor a Ele. Você sabe que nós o amamos, não amamos Jesus? Quem ama Jesus? Eu amo Jesus, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, porque lá, se a gente ler lá, deixa eu achar aqui, peraí. Primeira João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. E mesmo antes de eu nascer, o sacrifício dele já tinha sido feito por nós. Ele já tinha morrido por nós. Nós não estávamos nem gerados no ventre dos nossos pais, da nossa mãe. Nós nem sonhávamos nascer, já havia um sacrifício de amor feito por nós. Jesus já tinha se dado como oferta pela humanidade. Nós estávamos hoje no curso de obreiro e o pastor ensinava a nós, dizendo que nós temos que definir, orar a Deus, pedir para Ele nos mostrar qual é o nosso chamado, aonde nós queremos servir na obra. Aí eu vou fazer uma pergunta para você.
Se Deus te chamasse para morrer por alguém, se o seu propósito fosse morrer por alguém, você morreria? Quem morreria por alguém? Morreria, senhora? Então a senhora tem amor. Né, pastor? Ela ama. Mas Jesus, ele veio com o propósito de morrer por nós. O chamado dele, o propósito dele era dar a vida por cada um de nós. Mas o que nós precisamos colocar dentro de nós temos vivido inquietos, preocupados com as coisas desse mundo, ou estamos vivendo a melhor parte, que é viver aos pés do Senhor Jesus? Se nós, voltando aqui nesse negocinho aqui que destrói vidas, se nós pegarmos ele hoje e abrirmos nas nossas redes sociais hoje, só hoje, quantos minutos você gastou no Instagram? Quantos minutos você gastou no Facebook? Quantos minutos você gastou nas redes sociais? Ele vai te mostrar, se você ir nas configurações, ele vai te mostrar o tempo que você gastou. E foi um tempo perdido, na maioria das vezes. Enquanto você estava vendo coisas que não edificavam sua vida, a cada 2 minutos uma pessoa tira a própria vida no mundo. E nós estávamos perdendo tempo com a rede social, buscando coisas que não edificam a nossa vida. Daqui 2 minutos, se você marcar no seu relógio, vai ter outra vida que vai tirar a própria vida. Se você parar para pensar, a cada 2 minutos, uma pessoa se suicidando. A cada 2 minutos. E na maioria das vezes são homens. Às vezes a gente só vê as notícias mostrando mulheres tirando a própria vida, mas na maioria das vezes são homens. Sem direção, perdidos. E qual é a nossa missão? Estando apegados ao Senhor Jesus, estando vivendo a melhor parte. A nossa missão é deixar que Deus nos use para que nós possamos alcançar cada dia mais e mais vidas, mais e mais pessoas para o reino. A gente volta lá. Marta não estava fazendo nada de errado. Ela estava fazendo algo de errado? Ela estava preocupada em servir, fazer as coisas, deixar a casa arrumada, talvez fazer uma boa comida. Ela estava querendo agradar o mestre. Mas aquela vontade que ela tinha de estar ali, enquanto Jesus estava na sala, sentado com as pessoas, dando uma palavra, ensinando, digamos que ela estava numa cozinha, um cômodo da sala, que ela não estava ouvindo, ela não estava conseguindo prestar atenção no que Jesus dizia dentro daquela sala. E além dela não estar prestando atenção, ela não está vivendo ali o melhor que Jesus tinha dado para ela, ela estava incomodada porque a sua irmã simplesmente sentou do lado do Senhor Jesus e o adorou, ficou ali ouvindo palavras de fé, ensinamentos de encorajamento, palavras de salvação. E quantas vezes nós, dedicando nossa vida ao Senhor Jesus, aparecem pessoas querendo dizer que estar do lado de Jesus é perca de tempo. Fazer o que nós fazemos servindo a Deus é perca de tempo. Eu estava pensando em casa, é mais triste ainda. A gente vê pessoas que não conhecem Jesus
olhar para nós e falar que nós não somos felizes. Ah, crente não é feliz, não. Crente não é feliz. Tem alguém triste aqui? Tem, gente? Não tem. Nós somos felizes, porque nós temos o grande amor de Deus dentro de nós. Amém? E que nós possamos viver essa fé, que nós possamos estar todos os dias apegado com o Senhor Jesus. Essa semana eu estava lendo a Bíblia e eu estava lendo quando Elias, ele desafiou os profetas de Baal. Ele sozinho desafiou os profetas de Baal, 450 sacerdotes de Baal. E naquela época Israel estava distante de Deus, estava vivendo uma apostasia, estava vivendo uma adoração a Baal, eles estavam dividindo a adoração entre Deus e Baal, mas era porque o coração deles estava separado, estava longe de Deus, eles estavam afastados de Deus. E Elias fez o desafio, reuniu as pessoas, reuniu o rei, os sacerdotes, e convidou a igreja no modo de dizer, Israel, a restaurar o altar, a se voltar para quem? Para Deus. E às vezes, nós estamos precisando fazer isso com a nossa vida. Analisar a nossa vida e ver se a nossa adoração não está dividida entre Deus e o mundo, entre Deus e os prazeres desse mundo. Porque quando Elias convocou as pessoas e ali restaurou o altar, o desafio era que, se Baal era Deus, ele iria responder com fogo e consumir o holocausto em cima do altar que os profetas de Baal haviam edificado. Mas se o Senhor era Deus, ele também iria responder com fogo, consumir todo o holocausto, toda a oferta que seria apresentada. E ainda assim, para dificultar, ele molhou o sacrifício. Ele jogou água para que fosse mais difícil de pegar o quê? Fogo. Mas quem estava com Elias era o Senhor dos exércitos. Essa noite, eu queria orar pela igreja. Queria que a igreja se colocasse de pé e você fizesse uma análise na sua vida. Eu tenho tomado posse da boa parte. Eu tenho vivido a melhor parte, que é estar assentado nos pés do Mestre. Eu tenho dado toda a minha adoração a Deus, todo o meu louvor, toda a minha vida, eu tenho vivido para o meu Senhor. Eu sei que nos nossos dia a dia acontece muitas coisas. Mas como está o altar de Deus na sua vida hoje? Como está a sua relação com Deus hoje? Como você está vivendo? Você está mais apegado com Deus? Ou você está mais apegado com as coisas do mundo, mais preocupado com as coisas desse mundo? Porque se você estiver apegado com as coisas desse mundo, nós estamos vivendo distraídos.
E esse tempo que nós perdemos é precioso. Amém, igreja? Nós precisamos encontrar o nosso maior tesouro, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar assentados com Ele, buscando a Ele. Amém? Feche os seus olhos. Nós não conhecemos todos pessoalmente. Eu não sei a história de vida da maioria das pessoas aqui da igreja. Mas o Senhor conhece o seu coração, igreja. O Senhor conhece a tua vida. Ele está com você quando você vai dormir. Ele está com você quando você acorda. Ele cuida de você quando você está dormindo. E Ele te acompanha todos os dias. Mesmo você não vendo, Ele está aqui. E Ele está te dizendo: filho, se assenta comigo. Ele está te dizendo: filho, eu tenho o melhor para te dar. Não se distraia com as coisas que esse mundo tem para te oferecer. Não se preocupa, não anda ansioso. Tenha paciência, tenha calma. No tempo certo, no momento certo, igreja, vai dar tudo certo. E se eu fosse você nessa noite, eu restauraria a minha vida com Deus. Eu faria uma autoanálise de tudo que eu tenho vivido, do que eu tenho passado, do que eu tenho enfrentado, e faria uma pergunta para mim mesmo: eu tenho confiado em Deus? Eu tenho acreditado que Ele é o meu maior tesouro? Porque quando nós o encontramos, igreja, nós não precisamos de nada. Eu quero que nessa noite você fique à vontade. Se quiser vir aqui no altar apresentar a sua vida para Deus, se quiser renovar a tua fé, a tua aliança com Ele, aproveite para orar a Ele, para buscar a Ele, e diz a Ele o quanto Ele é precioso para você. Aos teus pés.